Foi procurar uma sanguessuga grande e grossa no Yangtze. Então, sem hesitar, engoli-a de uma vez. Mesmo que ela estivesse retorcendo desesperadamente na minha garganta, eu também forcei para engolir, apesar do enjoo. Apenas porque o apocalipse das radiações gama estava chegando. Todos têm alguma chance de despertar com o último animal que comerem. Alguém comeu um cinto de couro de crocodilo. Transformou-se em um crocodilo gigante de 100 metros e devorou tudo. Alguém imitou Hannibal. Despertou a linhagem do verdadeiro dragão e sobrevoou os 9 céus. E na minha vida anterior, por ter comido uma cabeça de pato, acabei me tornando um rato perseguido por todos. E finalmente fui pisoteado por uma criatura desconhecida. Agora, após renascer, obtive um sistema de devoração infinita. Quanto mais forte for o objeto de devoração, mais feedback eu recebo. E aquela sanguessuga anômala da minha vida passada, em breve se tornará uma entidade devoradora de tudo, um Taut. Neste momento, eu olhei para a caixa à minha frente. Dentro havia uma sanguessuga grande e grossa de vermelho intenso por todo o corpo. Seu corpo gordo se contorcia incessantemente, como uma larva vermelha. Devorar tudo pode me deixar mais forte. Que diabos está esperando? Vamos fazer isso, pronto. Resoluto, eu arregacei as mangas e coloquei a mão na caixa de vidro, para tentar retirar a sanguessuga mutante. Mas a sanguessuga mutante continuava a rolar. Não só escapou do meu aperto, como também mordeu meu dedo, e arrancou um grande pedaço de carne. Sangue jorrou pelos meus dedos. O sangue dentro da caixa ficou mais espesso. Eu senti a nova corrente de sangue entrando. A sanguessuga mutante ficou extraordinariamente excitada. Ao ver isso, eu instantaneamente fiquei furioso. Rapidamente, coloquei a mão para pegar a sanguessuga. Em seguida, com um movimento rápido, a engoli direto para dentro. Parabéns, hospedeiro, você conseguiu devorar a sanguessuga mutante. Extração da sequência genética bem-sucedida. Imediatamente, meus dedos sentiram uma sensação de formigamento. Olhei para baixo e vi que uma grande parte de carne arrancada do meu dedo estava. De repente, emergiram inúmeras linhas de sangue. Em apenas 2 segundos e meio, envolveram a área da ferida. E então, uma nova parte de carne cresceu. Era como uma regeneração de membro perdido. Além disso, eu também senti uma força imensa surgindo em meu corpo. Eu me sentia cheio de energia ilimitada. Fui até o espelho de corpo inteiro e me firmei. Olhando para mim mesmo no espelho, fiquei novamente atônito. Minha altura, que era cerca de 1,70 metros, agora estava em 1,90 metros. Meu cabelo preto também se transformou em longos cabelos vermelhos. Meus olhos, que eram de uma cor cinza escura, agora eram vermelhos intensos. Ao olhar de perto, havia uma sensação estranha e sobrenatural. Após examinar meu corpo com atenção, eu percebi que havia uma boca surgindo no centro da palma da minha mão direita. É como um abismo, coberto por dezenas de pequenas presas afiadas, idêntico ao aparelho bucal da sanguessuga mutante anterior. Pode absorver o sangue dos inimigos. Mas isso me deixa um pouco inquieto. Agora a revolta nas trevas ainda não começou. Acabei me tornando assim. Tenho medo de que não poderei sair. No momento em que esse pensamento surgiu, o cabelo vermelho voltou ao normal. O gosto na palma da mão também desapareceu. Ao ver isso, eu estremeci. Impressionante. Já se passaram menos de 2 dias desde o início da revolta nas trevas. Eu ainda tenho 2 oportunidades de devorar. Preciso continuar a devorar. Lembro que havia um rico invisível na cidade de grandes sábios. Ele tinha uma rara enguia elétrica em sua coleção. Lembro que, após a explosão da revolta nas trevas, essa rara enguia elétrica também se tornou uma besta mutante, que pode liberar raios aterrorizantes, se eu conseguir devorá-la. Sob a recomposição do sequenciamento genético, talvez eu possa desbloquear habilidades mais poderosas. No entanto, com a minha identidade atual, é evidentemente impossível encontrar esse magnata invisível. Ainda bem que ele tem uma filha, e ela estuda na Universidade Kinjai. Depois de me arrumar, fui direto para a escola. Logo cheguei a um parque abandonado não muito longe da escola. A vida da rica herdeira Yahuyo também é muito discreta, para não expor sua identidade de filha de rico. Todo dia após a escola, ela caminha até aqui e depois pega um carro para ir embora. Quando cheguei ao parque, acabei vendo, a não muito longe, uma jovem com uma silhueta deslumbrante, uma aura diferente que transmitia uma sensação de não se aproximar. Neste momento, um Rolls-Royce apareceu ao longe. Em seguida, 3 seguranças saíram do carro. Abriram a porta do carro com grande respeito. Vi que Yahuyo estava prestes a entrar no carro e ir embora. Eu saí diretamente da esquina. Com um sorriso no rosto, falei calmamente com os seguranças. Sequestro. Não está certo. É um sequestro. Yahuyo viu isso e manteve uma expressão tranquila. Parecia não me levar a sério. Afinal, esses 3 seguranças são todos militares profissionais. Foram selecionados meticulosamente para se tornarem os seguranças pessoais de
O segurança à frente avançou sem pensar duas vezes. Eu apenas dei um soco simples. O segurança teve o rosto distorcido. Não teve nem tempo de gritar antes de ser arremessado a 5 metros de distância. Colidiu com uma árvore torta e perdeu a consciência. Yan Huiyu arregalou os olhos, chocada. Os outros dois, que estavam um pouco agitados, também ficaram completamente perplexos. Meu Deus do céu! O soco o lançou a 5 metros de distância. Isso não é coisa de humano. Eu também fiquei um pouco surpreso. Não esperava que eu tivesse tanta força. Em seguida, fui até a frente do Rolls Royce, alheio a tudo. Dei um chute de teste. Um estrondo abafado. O Rolls Royce, com o freio de mão acionado direto, foi chutado a 3 metros de distância. A porta lateral inteira ficou deformada e profundamente afundada. O local ficou instantaneamente em completo silêncio. Yan Huiyu ficou com uma expressão paralisada de medo. E os dois seguranças ficaram paralisados no chão de medo. Não liguei para os dois seguranças. Chegou diretamente na frente de Yan Huiyu. Yan Huiyu falou um pouco nervosa. Você quer roubar dinheiro ou algo mais? Ligue para seu pai, Yan Shengtian. Diga a ele para trazer a enguia elétrica que ele coleciona. Troca de mercadoria por pessoa. Yan Huiyu franziu a testa. Não conseguia entender a situação. Essa pessoa se esforçou para me sequestrar. Tudo isso apenas pela rara enguia elétrica que o pai guarda. Mas, dadas as circunstâncias, Yan Huiyu só pôde pegar o celular e ligar para Yan Shengtian. Ela explicou rapidamente a situação atual e minhas exigências. Enquanto isso, na sala de reuniões do grupo Tianzeng, um homem de meia-idade com expressão severa atendeu uma chamada. Instantaneamente, parecia que estava prestes a enfrentar um grande inimigo. Isso não está certo. Isso não está certo. Na cidade de Dahu. Não posso acreditar que alguém teve a audácia de sequestrar minha filha. Faça com que avisem as forças armadas. Peça para eles enviarem reforços. Ao mesmo tempo, convoque a melhor equipe médica de Dahu. Prepare-se para lidar com situações inesperadas. Depois de organizar tudo isso, Yan Shengtian fez o motorista dirigir para casa primeiro, para pegar aquela rara enguia. Eu já fiz conforme seu pedido. Meu pai chegará aqui em meia hora. Eu assenti. Após um momento de reflexão, comecei a falar. Em 2 dias, uma aurora passará pelo planeta azul. Todos os seres vivos no planeta azul sofrerão mutações e se tornarão bestas mutantes. A ordem mundial desmoronará e a sociedade cairá no caos. Naquela hora, essa enguia também se tornará uma besta mutante. Sua família toda irá morrer de forma horrível. E a Huiyu não disse nada. Apenas me olhava como se eu fosse um idiota. Acredite se quiser. Esta enguia elétrica não é algo que eu quero de graça. Em troca, posso te informar sobre essas notícias com antecedência. Podemos considerar isso um negócio justo. Eu realmente acho difícil acreditar no que você está dizendo. E a Huiyu balançou a cabeça. Eu não estou aqui para conversa fiada. Em seguida, coloquei o dedo indicador da mão direita no chão e socoei. O dedo indicador instantaneamente se transformou em carne moída. Logo em seguida, apareceram linhas de sangue no dedo. Reparando o dedo de volta ao normal. 2 seguranças ao longe ficaram arrepiados ao ver essa cena. E a Huiyu também ficou chocada no ato. Os negócios da sua família estão espalhados por toda a grande cidade de Hu. Após a chegada da agitação sombria, tudo se tornou escasso. Se vocês confiarem em mim, podem escolher me seguir. Posso guiá-los para sobreviver. Mesmo os guerreiros espirituais precisam comer, beber e fazer suas necessidades. Eu também não sou uma exceção. E mesmo que uma pessoa seja muito forte, afinal, é sempre difícil lutar contra 4 mãos com punhos. É necessário conquistar aliados. A família Yan é, sem dúvida, um bom aliado. Eu entendi. Eu vou discutir isso com meu pai. E a Huiyu levantou a cabeça. Disse seriamente. Nesse momento, um som de sirene veio de longe. Vários veículos blindados pararam diante de algumas pessoas. Um homem de meia-idade desceu do carro e saiu. Ao ver o Rolls Royce deformado, o coração de Yashagtin despencou instantaneamente. Mas ao ver Huiyu ilesa, Huiyu soltou um suspiro de alívio. Eu dei uma olhada nos militares armados até os dentes. Sem se importar, olhei para Yashagtin e sorri. Senhor Yan, você trouxe o que eu pedi, certo? Yashagtin ficou surpreso ao ouvir isso. Não esperava que a pessoa que sequestrou sua filha fosse tão jovem. Aqui está o que você pediu. Dito isso, Yashagtin jogou a maleta. Eu peguei a maleta e a abri. Dentro havia uma enguia completamente azul. Exalava um cheiro desagradável de frutos do mar. Sem pensar 2 vezes, eu peguei a enguia elétrica e comecei a comer. Ao ver isso, Yashagtin ficou pasmo. Que diabos está acontecendo aqui? Os militares também ficaram sem reação. Será que encontrei um louco? Depois de devorar a enguia elétrica, a superfície do meu corpo começou a liberar uma corrente elétrica. Yashagtin ficou sem fôlego ao ver. É bom saber que a corrente elétrica dessa enguia poderia matar um cão grande de médio porte.
Parabéns, hospedeiro, por ter consumido uma raridade. Extração da sequência genética da enguia elétrica bem-sucedida. A armadura de eletricidade vermelha herdou a característica de regeneração de membros. Pode absorver sangue para formar uma armadura de sangue com propriedades elétricas. Em seguida, fiz um movimento com a mente. Meu cabelo curto e preto instantaneamente se transformou em cabelo longo e vermelho. Minhas pupilas também voltaram a ser de um vermelho intenso. Estendi os 10 dedos e conjurei diretamente uma esfera de sangue. A esfera de sangue explodiu no ar. Os militares presentes, ao tocarem na esfera de sangue, imediatamente sentiram uma poderosa corrente elétrica percorrendo seus corpos. Caíram diretamente no chão, desmaiados. Somente Yan Huiyu e Yan Shengtian saíram ilesos. Olhei para o pai e a filha uma vez. Então desapareci silenciosamente na escuridão da noite. Restava menos de um dia para o tumulto das trevas começar. Eu ainda tinha uma última oportunidade de devorar. Precisava completar a devoração antes que o tumulto começasse. Nesse momento, lembrei-me de que havia no zoológico da cidade de Dharuma. Parece que há uma águia especial. Suas penas eram duras como ferro. E ainda emitia um grito agudo. Agora eu tinha uma armadura de sangue. E podia controlar a eletricidade. Faltava apenas um meio de voar. Na manhã seguinte, eu fui imediatamente ao primeiro zoológico da cidade de Daru. Cheguei em frente à jaula que prendia aquele falcão especial. Assim que cheguei, fiquei chocado. Apenas vi que aquele falcão já havia se mutado. As penas negras pareciam lâminas afiadas. Brilhavam com um frio assustador. Seus olhos estavam invertidos, como os de uma cobra venenosa. Neste momento, o falcão estava batendo com seu bico afiado na jaula de ferro. Em apenas um instante, ele quebrou a jaula e veio em minha direção. Ao ver isso, minhas pupilas se dilataram. O movimento do falcão parecia estar em câmera lenta aos meus olhos. Num piscar de olhos, eu agarrei o pescoço do falcão com uma mão e comecei a mordê-lo vorazmente. Parabéns, hospedeiro, você conseguiu devorar a mutação. Sequência genética do falcão extraída com sucesso. Herança da característica de regeneração de membros. Uma par de asas se formou, lançando penas elétricas para cortar os inimigos, e absorvendo sangue à distância para se fortalecer. Imediatamente, pensei em algo. De repente, atrás de mim apareceram um par de enormes asas negras com 6 metros de diâmetro, e logo me propeliram para o céu. De repente, meu celular tocou. Do outro lado da linha, a voz de Arruio soou levemente apressada. Ian, temos um problema aqui. Algumas criaturas em forma humana invadiram o lugar. Você pode vir aqui? A voz de Arruio estava um pouco angustiada e desorientada. Sem pensar duas vezes, concordei imediatamente, seguindo o endereço que Arruio me forneceu. Logo cheguei perto de um armazém de alimentos. Ao mesmo tempo, o armazém estava cheio de suprimentos. Basicamente, eram alimentos processados que duram muito. 2 sujeitos de aparência feroz estavam olhando para essa cena com entusiasmo. O cabeça é realmente inteligente. Ocupamos este armazém. Assim, não teremos mais preocupações com comida no futuro. Um cara com nariz de porco. O cara, cheio de gordura, riu alto. Ao lado, um homem de 3 metros de altura. Um grandalhão com chifres de boi também riu loucamente. Monstros apareceram em todo o mundo. Mas nós adquirimos superpoderes de animalização. Realmente somos os filhos da sorte favorecidos pelo céu. Agora podemos fazer o que quisermos. Dizendo isso, o homem de chifres de boi aproximou-se de Yan Huiyu com os olhos brilhando. Ele esfregou as mãos e começou a sorrir maliciosamente. O homem de nariz de porco também riu de forma gozadora. Irmão mais velho. Espetacular! Ouvindo a conversa vulgar dos dois, o rosto gracioso de Yan Huiyu foi ficando cada vez mais pálido. Yan Shengtian protegeu Yan Huiyu firmemente atrás de si, franzindo as sobrancelhas com preocupação. Estava prestes a dizer algo. De repente, o teto do depósito foi atingido, criando um grande buraco. Eu caí como uma estrela cadente, direto para dentro da fábrica. Yan! Ao ver você aparecer, Yan Huiyu também não sabia o porquê. De repente suspirou profundamente. O homem com chifres e o homem com nariz de porco franziram a testa ao ver isso. Não esperava que além de nós, ainda houvesse alguém agraciado pelos céus. Moleque, eu aconselho você a não se meter onde não deve. Caso contrário, eu não estou a fim de perder tempo com esses dois. Um tapa foi desferido com força, e 2 estalos nítidos. As 2 pessoas não tiveram como se defender e tiveram suas cabeças esmagadas. O local imediatamente caiu em um silêncio total. Os trabalhadores encolhidos olhavam para mim em estado de choque. Aqueles 2 monstros anteriores já eram assustadores o suficiente. Não esperava que fossem eliminados com um único tapa. Eu me agachei no chão e estendi o dedo. Toquei um pouco de sangue e chupei um gole. E então cuspi. Não há nada como carne crua para saborear. Em seguida, eu me aproximei de Yan Huiyu e sua filha. O que você pensou sobre aquela última situação?
Yan Shagtin protegeu Yan Huiyu atrás de si. Depois de hesitar por um momento, perguntaram: Amigo Yan, se não escolhermos cooperar com você, você vai nos devorar? Não tenho interesse em comer pessoas. A revolta das trevas está prestes a começar. Quais são seus planos agora? Ao ouvir minha promessa de que não gosto de comer pessoas, todos finalmente suspiraram aliviados. Se não fosse o amigo Yan, já estaríamos mortos. Estamos prontos para seguir suas instruções sobre o que fazer a seguir. E a Shagtin me olhou intensamente. Em seus olhos, eu era como um salvador. Agarrar essa perna definitivamente não será um erro. Ao ver isso, não perdi tempo falando. A revolta das trevas está prestes a chegar. Naquela hora, toda a ordem existente irá desmoronar. Encontrar um lugar seguro para construir uma base. É o que precisamos fazer primeiro agora. A segurança da minha vila é bastante alta. Os materiais em todos os aspectos são de primeira linha. Amigo Yan, se não se importar, pode ir para lá. Eu assenti, indicando que concordava. É exatamente essa a intenção. Agora, ter um poder forte não significa muito. Após a chegada da turbulência sombria, vários suprimentos se tornarão escassos. No final, o ambiente também sofrerá mudanças. 1000 anos de frieza e 10 anos de seca ocorrerão consecutivamente. Nesse momento, um abrigo seguro torna-se especialmente importante. Depois de ter certeza, eu olhei novamente para o trabalhador encolhido no canto. Se vocês quiserem ir, eu não irei impedir. Quem quiser ficar pode se juntar a mim. Mas a turbulência sombria é muito mais cruel e perigosa do que vocês pensam. Já que vocês escolheram me seguir, devem obedecer minhas ordens incondicionalmente. Entendido. Todos responderam imediata e entusiasticamente. Ao ver isso, fiz um sinal de aprovação com a cabeça. Em seguida, chamei todos para começar a mover os suprimentos. 1 hora depois, na vila na encosta da montanha, o pai e a filha estavam ofegantes, sentados no sofá. E a Shagtin de repente se sentou ereto. Amigo Yan, não deveríamos continuar estocando suprimentos? Afinal, somos tantas pessoas. Esses suprimentos serão suficientes? Eu balancei a cabeça. É natural que os suprimentos precisam continuar a ser coletados. Mas agora temos coisas mais importantes a fazer. O primeiro local proibido está prestes a aparecer. Os diversos suprimentos dentro do local proibido são mais importantes para nós. E a Huiyu e a Shagtin trocaram um olhar. Embora não saibam exatamente o que significa esse local proibido. Mas ninguém disse mais nada. Yan, eu me lembro que você disse. Se você não tivesse levado aquela Harengue elétrica, após a eclosão da crise sombria, todos nós morreremos de forma miserável. É verdade? Eu confirmei com um aceno de cabeça. E a Shagtin sentiu um frio na espinha ao ouvir isso. Se nós também pudéssemos ter uma habilidade como a sua, Yan, amigo, seria ótimo ter um poder assim. Talvez possamos tentar. Após o início da crise sombria, um raio de aurora varrerá o planeta azul. Algumas pessoas têm a probabilidade de despertar, para se tornarem o último tipo de animal devorado antes da chegada da aurora. No entanto, a probabilidade é aleatória. Depois que expliquei o princípio, o pai e a filha de Shagtin não hesitaram. Eles imediatamente cozinharam uma grande quantidade de ingredientes. Depois, eu deixei que eles servissem uma tigela e começassem a comer. Várias dezenas de tipos de comida foram cozidos juntos. O sabor, naturalmente, é difícil de descrever. Mas para se tornar um guerreiro espiritual, pai e filha também não hesitaram. Já pode agora? Yan Huiyu disse com curiosidade. Agora pode. Amanhã, após a aurora passar pelo planeta azul, as anomalias serão visíveis. Agora, todos devem descansar cedo. Amanhã, o primeiro território proibido chegará. Vocês virão comigo na hora. O tempo rapidamente chegou ao segundo dia. Nas profundezas do universo escuro, uma estranha aurora azul clara apareceu abruptamente. E, com uma postura esmagadora, varreu todo o planeta azul em um instante. O fim do planeta azul causado pela turbulência nas trevas chegou. Sob o olhar da aurora, algumas criaturas do planeta azul sofreram mutações. Tornaram-se monstros de aspecto horrendo. Há um cachorro de rua com carne exposta. Seu tamanho aumentou para mais de 3 metros. Seus olhos emitiram uma luz fria. Ele soltou um grito bestial e correu para o grupo de captura de cães, matando indiscriminadamente. Neste momento, do lado da mansão, Yan Huiyu, inquieta a noite toda. O pai e a filha também sentiram que algo estava errado. Seus corpos começaram a sofrer mutações. Yan Huiyu estava envolta em uma luz dourada. Um padrão de girassol apareceu em sua testa. E também conseguia transmitir uma energia dourada. E a Shagtin, por sua vez, teve sua altura aumentada para 3 metros. Seu corpo esculpido foi preenchido com músculos. Também lhe brotaram um par de chifres longos na testa. Amigo Yan, conseguimos de verdade. E a Shagtin estava radiante de alegria. Ele fechou os punhos com força, sentindo a imensa força dentro de si.
Seu corpo nunca se sentiu tão leve. A escuridão e o caos estavam se aproximando. O primeiro lugar proibido também deve aparecer. Leve as pessoas comigo para o local proibido. Precisamos conseguir alguns recursos para nos fortalecer. Em breve, partimos em um grande caminhão. Depois de 2 horas e meia, chegamos à entrada do local proibido. E a Shagtin ainda queria que as pessoas saíssem para entrar. Mas eu simplesmente pisei fundo no acelerador. O caminhão grande entrou diretamente no vórtice. E não muito longe. O cachorrinho de Arruio, LCHNG, estava ajudando a observar a cena diante dele. Sua expressão estava um pouco estranha. Pensando consigo mesmo sobre o Ian, esse pobretão. Como ele conseguiu ficar com a linda da escola, e ainda por cima estava dirigindo. Entrando neste vórtice misterioso. Ligeia, o que devemos fazer agora? Alguém ao lado perguntou de repente. LCHNG ponderou por um momento. E disse entre os dentes para seguir e dar uma olhada. O chefe nos mandou investigar a situação aqui. Aquele fracassado ainda teve coragem de dirigir para dentro. Já temos superpoderes. Que diabos está esperando? Neste momento, o local proibido estava sombrio. Uma névoa densa cercava o lugar. Acima, havia um sol vermelho sanguíneo. Emitia um brilho vermelho estranho. Foi então que, na névoa à frente, um uivo fantasmagórico apareceu de repente. Todos no compartimento imediatamente ficaram alerta. Existem seres sombrios no local proibido. Vocês podem entender como seres alienígenas. Eu parei o carro calmamente. Olhei para Yashagtin e disse: Senhor Ya, venha dirigir. Eu abrirei um caminho para vocês. Antes que Yashagtin pudesse reagir, eu já estava no chão. No segundo seguinte, uma multidão de figuras estranhas envoltas em névoa negra surgiu. Essas figuras tinham pelo menos 2 metros de altura. Embora tivessem forma humana, claramente não eram humanos. Não, amigo Ian. Embora você tenha habilidades notáveis, o número deles é muito grande. Eu preciso sair do carro para ajudar. Ruio, venha dirigir. Após falar, Yashagtin franziu a testa e se preparou para abrir a porta e sair do carro. Mas nesse momento, um som abafado surgiu de repente. Eu levantei a mão e desferi um tapa. As 6 criaturas sombrias à frente foram instantaneamente desfeitas em névoa de sangue. Daquelas que não sobraram nem restos. O movimento de Yashagtin abrindo a porta congelou imediatamente. Meu Deus, as pessoas ficaram aturdidas. Onde estão as criaturas sombrias prometidas? Só de ouvir o nome, já dá para ver que são poderosas. E acabaram sendo derrubadas com um único tapa. E Arrui olhou para minha silhueta com um brilho em seus olhos. Destruir uma criatura sombria com um tapa deixou-o completamente impressionado. Após lidar com a criatura sombria à minha frente, comecei a andar para frente. As criaturas sombrias na primeira masmorra têm um poder geralmente mais fraco. Ainda mais considerando que eu despertei 3 dias antes. Para lidar com essas criaturas sombrias, eu nem precisei me transformar em besta. Independentemente de quantas criaturas sombrias aparecessem pelo caminho, serão todos destruídos por mim com um único golpe. Na cabine do veículo, a mulher de Yashagtin observa você eliminando continuamente as criaturas sombrias. Eles gradualmente passaram do choque inicial para a apatia atual. Yashagtin olha para Yaruio com um sorriso malicioso. O que você acha desse garoto, Ian? Yaruio, ao ouvir isso, ficou com o rosto avermelhado. O que você está dizendo? Não é isso, pai. Você já não é mais uma criança. Já está na hora de arranjar um namorado. Pai, você não é sempre contra eu namorar cedo? Eu sou contra você namorar cedo. Mas, falando nisso, esse garoto, Ian, me deixa tranquilo. Ele não só tem habilidades, como também é razoável, não é arrogante nem impetuoso. Fala bem. É uma pessoa com talento. Se esse garoto se tornar meu genro, eu ficarei tranquilo. E Arruio imediatamente se sentiu sem palavras. Ao mesmo tempo, na névoa não muito distante da parte de trás do caminhão, LCHNG e os outros observam atentamente essa cena. Quando vi a cena em que você destrói as criaturas das trevas, todos ficaram tremendo de nervoso. Li Chong estava tão irritado que seus dentes tremiam. Esse filho da mãe conseguiu um superpoder. E ele é até mais forte que eu. Isso é inacreditável. Neste momento, um dos colegas ao lado falou. Irmão Li, esse cara é difícil de lidar. O que devemos fazer agora? Li Chong exalou pesadamente. Vamos continuar seguindo. E mesmo que esse cara seja muito forte, ele ainda é humano. Sendo humano, ele tem seus limites. Ele vai se desgastar assim. Mais cedo ou mais tarde, ele ficará sem força. Vamos segui-lo por enquanto. Deixe que ele abra o caminho para nós. Quando tivermos uma boa oportunidade, atacamos. Nesse momento, ele não terá mais força. Nós seremos 5. Podemos lidar com ele. Enquanto isso, continuo abrindo o caminho. Depois de exterminar mais um grupo de criaturas das trevas, olhei para trás com um sorriso frio. Agora meus sentidos são diferentes dos normais.
Já havia percebido a presença de Li Chong e dos outros. Ao mesmo tempo, também percebi seus pensamentos. Meia hora passou rapidamente. Eu mesmo não sei quantos seres das trevas matei. Infelizmente, essas criaturas das trevas não pertencem às bestas mutantes. Não irão deixar cair núcleos de cristal de bestas mutantes. Caso contrário, seria o suficiente para eu subir vários níveis. Logo, o caminhão me seguiu até a frente de uma plataforma de pedra. A plataforma de pedra estava gravada com padrões antigos e complexos, e estava piscando suavemente com uma luz vermelha. Parecia ter vida. Ao me ver parar de repente, Yahuio e seu pai desceram do carro. Seus olhares se voltaram em direção à plataforma elevada. Viu-se muitos metais reluzindo em uma cor negra, que estavam emanando uma luz suave. Todos eram metais de adamante turbulento. Eram materiais de construção excelentes. Sua qualidade e densidade superavam todos os materiais atualmente presentes no planeta azul. Leve-os de volta para reforçar a mansão. E a Shagtin, ao ouvir, não hesitou. Abriu a porta de trás da cabine. Chamou os trabalhadores para descerem e carregarem os materiais. Ao mesmo tempo, na escuridão, irmão Li, aquela pilha de coisas pretas parece complicada. Não deveríamos agir já? LCHNG também pensou assim. Acenou com a cabeça e estava prestes a falar. De repente, uma grande risada ecoou de perto. 3 homens e 2 mulheres saíram da névoa, caminhando com confiança. Gigante e caótico. Isso realmente é uma boa coisa. Agora, leve seu pessoal e saia imediatamente. Eu ainda posso deixar vocês com uma saída. Você não tem mais forças agora, certo? Não pode ser oponente de nós 5. Após dizer isso, um dos loiros de repente começou a se expandir. Ele se transformou em uma montanha de carne com 3 metros de altura. Seu rosto também se transformou em um rosto de porco. Ele veio caminhando lentamente. A cada passo que dava, o chão emitia um som abafado. O rosto de porco parecia especialmente aterrorizante sob a luz sanguinária. A sensação de opressão aumenta diretamente. Ao ver isso, eu ri friamente. Uma asa negra apareceu de repente nas minhas costas. Uma pena carregada de eletricidade cortou o ar. Penetrou diretamente no abdômen daquela pessoa. O som da eletricidade chiando soou. Após uma série de estalos, a montanha de carne desabou. Emitiu um cheiro de carne assada. Ele realmente foi cozido pela eletricidade. O colega de cabelo amarelo ficou atordoado também. Uma mulher com um cabelo não convencional exclamou involuntariamente. Você realmente teve coragem de matar. Eu suspirei. Que coisa estranha. O caos escuro finalmente chegou. Matar alguém não é nada demais. Depois de dizer isso, minhas asas negras se agitaram. Mas algumas penas cortaram o ar. Os poucos que restavam não tiveram tempo de se transformar em bestas para desviar. Foram atravessados pela pena na testa. Uma poderosa corrente elétrica foi liberada. De repente, a cabeça explodiu com a eletricidade. Irmão Li, ainda vamos agir? Todos olharam para Li Chong. Neste momento, Li Chong estava paralisado. Agir? Que diabos você está pensando? Não vê que nível eles estão? Vamos rápido! Li Chong, sem hesitar, virou e correu. Mas assim que ele deu um passo, uma pena desceu do céu. Ela se cravou retamente no chão, a 3 metros à frente. Minhas palavras soaram lentamente, como se fossem do diabo. Eu deixei vocês irem? Ao ouvir essa voz gelada, Li Chong e os outros tremeram instantaneamente. Era como se a morte estivesse os observando. Que coincidência! Ian! Não pensei que te encontraria aqui. Você também conseguiu esse poder? Parabéns, parabéns! E a noite já não está tão longe. Minha porca está para dar à luz. Eu preciso voltar para ajudar no parto. Vamos nos encontrar na próxima vez. Na hora eu pago. Dito isso, Li Chong começou a levar as pessoas embora. Mas, de repente, eu falei de forma tranquila. Eu te permiti ir? Eu achei um pouco engraçado. Antes da reanimação, este lugar proibido apareceu pela primeira vez. Portanto, poucas pessoas se atreveram a entrar imprudentemente. Naquela época, Li Chong foi um dos primeiros a entrar. Mais tarde, a maior parte das coisas neste reino secreto foi tudo roubado por esse desgraçado. Não é que a habilidade de Li Chong seja tão forte. O principal é que esse desgraçado tem um abraço apertado. O cão Menglong por trás fez uma base extremamente forte com esses materiais. Construiu uma base de altíssima resistência. Mesmo que muitos guerreiros espirituais se unissem, também seria difícil romper a defesa. Neste momento, Li Chong estava muito nervoso. Ian, o que exatamente você quer? Somos colegas, afinal. Você se lembra? Antes, eu até te convidei para jantar. Algumas palavras tentaram despertar minha compaixão. Ao mesmo tempo, recuei lentamente, preparado para fugir a qualquer momento. Em resposta, balancei a cabeça e reuni 2 dedos. Segurei uma pena. Não faça isso agora. Tem alguém atrás de mim. Irmão Cão é meu chefe. Estou seguindo ele agora. Mesmo que você seja muito forte agora,
Você definitivamente não é páreo para ele. Te aconselho a não fazer besteiras. O rosto de Li Chong ficou pálido. Enquanto falava, apressou-se a pegar o celular e discar um número. Depois, ativou o viva-voz. Alguns segundos depois, a chamada foi atendida. Mas, ao mesmo tempo, eu lancei a pena que estava na minha mão ao vento. Instantaneamente, perfurou a testa de Li Chong. Uma onda poderosa de eletricidade cobriu o corpo de Li Chong. Seu corpo ficou rígido, e seus olhos estavam cheios de incredulidade. Ao ver Li Chong sendo eliminado instantaneamente, os restantes ficaram instantaneamente aterrorizados ao extremo. Todos gritaram e se viraram para correr. Mas eu não vou lhes dar essa oportunidade. Quase ao mesmo tempo, várias penas misturadas com eletricidade explodiram como flores ao vento. Todos, assim como Li Chong, não tiveram tempo de se transformar e foram derrotados em um golpe. No telefone que caiu no chão, uma voz rouca e furiosa ecoava incessantemente. Era a voz do dragão da selva. Quem se atreve a atacar os meus homens? Quem é? Peguei o celular e coloquei ao ouvido. Você é Cão Menglon, aquele que se atreve a mexer com meu pessoal. Não importa quem você é. Você está acabado. Diga um endereço. Vou até você mais tarde. Ao ouvir isso, Cão Menglon ficou ainda mais furioso. Estou em um apartamento perto do Jardim das 5 Estrelas. Se você tem coragem, venha me desafiar. Veja se não vou acabar com você. Depois de obter o endereço, eu esmaguei o celular. Então fui até Yan Huiyu e os outros. Eu trouxe vocês para o território proibido. Apenas para que vocês experimentem como é a vida em tempos de caos. Para a bondade em relação aos inimigos neste mundo. É ser cruel consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Eu resolvi todos. Vocês acham que sou um pouco cruel? E Arruio balança a cabeça. Embora eu não tenha vivido o apocalipse, antes eles já tinham nos atacado. Se nós não tivermos habilidades superiores, a próxima situação com certeza não será boa. Eu assenti, aliviado ao ver isso. O companheiro não é uma santa sem cérebro. Isso definitivamente é uma coisa boa. Não demorou muito para que todos os guerreiros da desordem fossem carregados no caminhão. Todos subiram novamente no carro e partiram em direção ao exterior da área proibida. No caminho de volta, encontramos algumas criaturas das trevas. No entanto, essas criaturas das trevas eram mais fracas. Ao ver isso, Yashagtin também pensou em experimentá-las. E, de quebra, acumular um pouco de experiência de combate. Assim, ele desceu do carro confiante. Vimos seus músculos se destacando. Seu corpo instantaneamente cresceu para 3 metros. O paletó foi rasgado instantaneamente. Em seguida, um par de chifres apareceu na testa. Um fluxo quente jorrou de suas narinas. Ele abaixou a cabeça e correu em direção a uma criatura sombria. Um estrondo ressoou. Os chifres afiados colidiram com o corpo da criatura sombria. No entanto, Yashagtin ficou surpreso ao descobrir que o oponente não se moveu nem um pouco. Felizmente, ele reagiu rapidamente. Apenas um breve momento de distração antes de reagir. Ele desferiu um soco contra a cabeça da criatura sombria. Mas quem poderia imaginar que a criatura sombria era mais rápida do que ele? Com um movimento rápido, a criatura desferiu um soco no rosto de Yashagtin. Quando eu estava prestes a intervir, Yashagtin me rejeitou. Ele queria resolver essas duas criaturas sombrias apenas com suas próprias forças. Caso contrário, isso seria muito vergonhoso. Yashagtin realmente usou uma estratégia de troca de ferimento por ferimento. Ele esgotou as duas criaturas sombrias até a morte. Quando ele voltou para o compartimento novamente, ele estava completamente ofegante. Muitas cicatrizes apareceram em meu corpo. Amigo Ian, eu sou muito inferior a você. Achei que essas criaturas das trevas fossem fáceis de lidar. Deixei você passar vergonha. Depois de experimentar pessoalmente a força das criaturas das trevas, Yashagtin finalmente percebeu quão forte eu sou. Quanto a isso, apenas sorri e não disse nada. Após 2 horas, retornamos à vila. Os recursos da área proibida já foram adquiridos. Agora devemos estocar alguns suprimentos. Yashagtin assentiu em concordância ao ouvir isso. É hora de começar a estocar um pouco de comida. Embora nossos suprimentos atuais sejam consideráveis, eles não suportarão o consumo por muito tempo. Mas eu apenas balancei a cabeça e disse: não é apenas comida. Precisamos também estocar vários suprimentos. Yashagtin ficou surpreso por um momento. Em seguida, entendeu o que eu queria dizer. A construção da base é urgente. Eu deixarei algumas pessoas aqui para aprimorar a base. Os suprimentos ficarão sob a responsabilidade do amigo Ian. E Arruio, ao ver isso, também quis me acompanhar. Eu não recusei. Seria bom mostrar a ela o mundo. Depois de levar um grupo de trabalhadores, rapidamente seguimos de carro para buscar suprimentos. Não demorou muito e cheguei a um armazém. Não havia ninguém na cabine de segurança do lado de fora do armazém. A porta de ferro, que estava trancada, também estava severamente deformada. Ao ver isso, Arruio franziu a testa levemente.
Parece que foi forçada por uma força externa. Já tem alguém que chegou antes de nós. Eu assenti com a cabeça e levei Arruio para dentro do armazém. As prateleiras, que antes estavam cheias de suprimentos, agora estavam completamente vazias. O enorme armazém estava quase vazio. No entanto, havia ainda 2 pessoas à frente. Elas estavam movendo um enorme container. Vocês são os ajudantes enviados pelo chefe Cão. Um deles perguntou. Você se refere a Cão Menglon? Eu imediatamente entendi. Não esperava encontrar pessoas do Cão Menglon aqui. Ao ouvir meu chamado pelo nome de Cão Menglon, os dois instantaneamente perceberam que não eram aliados. Naquele momento, deixei a caixa de metal de lado. Transformei-me diretamente em uma besta e entrei em modo de combate. Eu não me importei com isso. Falei diretamente para que me dissessem a localização de Cão Menglon. Quero saber onde está o chefe Cão. Primeiro, vamos brigar e depois conversamos. Hoje você vai ver meus superpoderes. Um deles rugiu e veio correndo em minha direção. Eu balancei a cabeça. As asas negras apareceram nas minhas costas. Em seguida, uma pena disparou para fora. Em apenas 2,5 segundos, eliminei o oponente. O restante ficou tão assustado que molhou as calças. Não me mate. Eu disse. Eu direi o que você quiser saber. Onde está Cão Menglon? Eu fechei os olhos e falei novamente. No apartamento nebulosa ao lado do Jardim 5 Estrelas. O chefe Cão está lá. Eu já te disse tudo agora. Você pode me deixar em paz agora? Eu estendi a mão e lancei uma pena. Hehe. Eu acabei de te prometer. Agora é diferente. Depois de lidar com os dois, eu fui em direção ao Jardim 5 Estrelas. Assim que cheguei ao local, parei o carro. Um homem robusto, vestindo uma jaqueta e segurando um charuto. Então ele saiu do apartamento ao lado com uma gangue de capangas. Você é o Cão Menglon. Ao ouvir minha voz, Cão Menglon imediatamente reconheceu minha identidade. Foi você, seu idiota, que eliminou 5 dos meus homens. Todos se prepararam para a batalha. Mate esse idiota para vingar os irmãos. Quem puder eliminar esse cara primeiro, eu vou recompensá-lo com 2 embalagens de pescoço de pato. Eu vou recompensá-lo com 2 pescoços de pato defumado de alta qualidade. Assim que isso foi dito, um grupo de seguidores atrás de mim rapidamente parecia como se tivessem tomado hormônios. Um estrondo ecoou. Todos entraram simultaneamente em estado de transformação animal. As características de porcos, cães, bois e ovelhas começaram a surgir neles. Cão Menglon percebeu que eu ainda não havia me transformado. Ele pensou que eu era um covarde. Então ele riu e avançou para me atacar primeiro. Quanto a isso, eu não tinha medo algum. Eu também ataquei com um soco. Os 2 socos colidiram, emitindo um barulho surdo. Os braços de Cão Menglon foram cobertos por uma armadura escamosa. Hehe. Minha habilidade pode concentrar uma armadura escamosa. Ele foi para o combate corpo a corpo comigo, com a armadura nos braços. Você está brincando com fogo. Ousou me provocar. Eu vou fazer você se arrepender para o resto da vida. Ao ver seu próprio chefe tão feroz, os seguidores atrás começaram a puxar o saco. O chefe Cão é foda. Quanto a isso, eu não dou a mínima. O sangue escorre pelos ombros. Se forma uma cabeça de enguia horrenda. De repente, abre uma enorme boca sanguinolenta e morde o braço de Cão Menglon. Em seguida, uma poderosa força de sucção se manifesta. Começa a absorver seu sangue freneticamente. A outra parte percebe que a situação não é boa e tenta recuar, mas é segurada pelos meus 2 braços em seus ombros, firmemente presa no mesmo lugar, sentindo o sangue escoar cada vez mais de seu corpo. O rosto de Cão Menglon fica visivelmente pálido. Uma onda de frio também começa a tomar conta de seu corpo. Pare, por favor, pare. Eu sei que errei. Eu peço desculpas a você. Que tipo de monstro você é, afinal? Esta foi a última frase dita por Cão Menglon em vida. Eu não respondi. Fui direto e dei um golpe final, drenando seu sangue. Com a queda de Cão Menglon, que se transformou em uma múmia humana, os apoiadores ficaram todos sem reação. O chefe ainda estava bem momentos antes. No momento seguinte, ele foi transformado em uma múmia humana. Eu olhei em frente sem expressão. No momento seguinte, inúmeras penas foram disparadas ao mesmo tempo. Em um instante, eliminei esse grupo de sobreviventes. Os caras problemáticos já foram resolvidos. Os suprimentos devem estar dentro do apartamento. Deixe todos saírem do carro e carregarem a carga. E Arruio acenou com a cabeça. Em seguida, abriu o porta-malas e chamou os trabalhadores para descer e carregar. Os trabalhadores estavam extasiados. Eles manuseavam cuidadosamente diversos suprimentos. Mas justo quando todos estavam prestes a partir, um imprevisto ocorreu. Uma besta mutante de tamanho colossal, de repente bloqueou o caminho do caminhão. Eu olhei para a besta mutante com as pupilas dilatadas. Isso não é bom. É uma hiena mutante. Essa coisa não tinha inimigos naturais no início da grande desordem, e geralmente agiam em grupos. Em pouco tempo, 8 hienas mutantes saíram uma a uma ao redor.
Ao ver isso, fiquei assustado, mas com uma empolgação. Finalmente algo um pouco mais desafiador. Então, as asas negras se abriram nas minhas costas. Meu corpo se elevou no ar. Várias penas dispararam a alta velocidade. Instantaneamente, cravaram-se nos corpos de várias bestas mutantes. O líder das hienas uivou e veio correndo em minha direção. Eu joguei uma esfera de sangue casualmente. Um grito agonizante ecoou. O líder das hienas se tornou pedaços de pele. Depois de fazer tudo isso, eu fui até o cadáver da besta mutante e comecei a procurar. No final, encontrei algumas cápsulas cristalinas transparentes. Essas são as cápsulas cristalinas da besta mutante. Após absorvê-las, podem aumentar a própria força. Depois de forçá-las a serem engolidas, uma onda de pura energia entrou em meu corpo. Meu nível também mudou como resultado. Nome: Ian. Nível: 3. Nível de linhagem: 5. Número da sequência genética: 9766. A Santíssima Trindade. Isso me deixou surpreso e animado. De repente, subi diretamente para o nível 3. Estou mais perto do próximo marco de nível 10. Afinal, um guerreiro espiritual se transforma a cada 10 níveis. Naquele momento, na mansão à beira da montanha, eu e Arruio acabamos de trazer suprimentos. E vi a Shagtin se aproximando com um sorriso. Jovem amigo Ian, com esses suprimentos, nossa sobrevivência por 2 ou 3 anos não será um problema. Agora não estamos realmente escassos de suprimentos. Mas eu balancei a cabeça. Suprimentos são sempre bem-vindos. Quem reclamaria de ter pouco? Além disso, eu tenho meus próprios planos para esses suprimentos. À noite, sob minha supervisão, um banquete luxuoso de churrasco apocalíptico está sendo preparado de maneira metódica. O aroma desse churrasco está se espalhando gradualmente por todo o condomínio. O cheiro da carne, naturalmente, chamou a atenção de muitos. Em pouco tempo, um visitante indesejado apareceu na frente da mansão. A pessoa que chegou é um homem de meia-idade vestindo um terno. Velho Ian, eu não como comida quente há um dia. Você pode me dar um pouco de comida? Estou te pedindo, por favor. Ao ver quem chegou, Ian Shagtin instantaneamente sorriu de alegria. Esta é a sua concorrência. Ele não o reprimia pouco no passado. Além disso, essa comida fui eu que consegui. Ian Shagtin não tem muito poder de comando. Em seguida, ele deu de ombros e olhou para o outro. Senhor Huang, eu também não posso te ajudar. Ao ouvir isso, Huang Jiron mudou a expressão. Ian Shagtin, você ainda é humano? Você realmente pretende não ajudar? Senhor Ian, todos somos vizinhos. Que tal dar uma mão? As pessoas atrás de Huang Jiron também concordaram. Mas de repente, os músculos de Ian Shagtin incharam. Instantaneamente, ele se transformou em um minotauro musculoso. Um rugido poderoso ecoou no ar de repente. Os tímpanos de todos quase foram quebrados. Onde mais eu ousaria ficar aqui? Todos se dispersaram como aves e feras. Após essa pequena interrupção, o banquete de churrasco continuou. Todos estavam saboreando a delícia do churrasco. Eu, porém, subi as escadas e fui descansar mais cedo. Ao voltar para o quarto, comecei a pensar no plano seguinte. Agora, consegui os materiais para fortalecer a mansão. Também é hora de melhorar minha força. Enquanto isso, no jardim da mansão, Shagtin se aproximou de Arruio. Ruio, você deve ser honesta com seu pai. Você tem sentimentos por Ian ou não? Ao ouvir isso, Arruio ficou com o rosto vermelho de vergonha. Pai, do que você está falando? Sendo uma garota, ele naturalmente se sente envergonhado de dizer isso. Eu acho que esse garoto, Ian, é bom. Tem força e estratégia. Se você está interessada nele, é melhor tornar isso irreversível o quanto antes. Assim, você se tornará a esposa dele. E eu serei o sogro dele. Assim, poderemos encontrar uma chance de sobrevivência neste mundo conturbado. Ian Ruyu também é uma pessoa inteligente. Ao ouvir as palavras do pai, ela também caiu em profunda reflexão. Na verdade, eu também tenho uma boa impressão de... Ian Ruyu ainda não terminou de falar. Foi empurrada por Ian Shagtin enquanto era levada para dentro da mansão. Apresse-se para ir ao quarto de Ian. É melhor tornar as coisas irreversíveis logo. Definir o relacionamento. Ao ouvir isso, Ian Ruyu ficou imediatamente sem palavras. É mesmo o pai dele, que mantém conceitos tradicionais. Antes, tinha medo de ser roubada por... Agora, ele está tão apressado. E ainda se empurra para outras pessoas. Quando Ian Ruyu não sabia o que fazer, um Cadillac parou em frente ao portão da vila. Um jovem loiro desceu do carro. Ao ver Ian Ruyu, seu rosto imediatamente se encheu de surpresa e alegria. Ruyu, finalmente te encontrei. Ao ver a pessoa que chegou, Ian Ruyu franziu ligeiramente as sobrancelhas imediatamente. Ian Shagtin também olhou para o visitante, e seu rosto foi ficando cada vez mais sombrio. Esta pessoa se chama Li Qingshan, um goblin preguiçoso e que adora comer, que passa o dia sonhando em entrar para uma família de alta sociedade.
Yan Shengtian já teve uma conversa com ele. Quem diria que a outra parte diria algo? Que só precisaria conquistar Ruiu para provar suas habilidades. Naquele momento, todo o grupo Shentian seria entregue a ele para administrar. Com certeza, ele alcançaria um nível ainda mais alto. Naquela época, isso deixou Yan Shengtian completamente enojado. Ele mandou alguém dar uma surra nesse cara. Não esperava que agora outra parte encontrasse este lugar. Olhando para Yan Tianxian, que estava com uma expressão feia ao lado. Li Qingxin estava com uma aparência arrogante. Tio Yan também está aqui. Isso é ótimo. Eu agora sou um guerreiro de bestas espirituais. Vim aqui desta vez para me declarar a Ruiu. Em seguida, tirei alguns enlatados humildes do porta-malas. Venham, venham, esses alimentos, Tio Yan e Ruiu podem pegar. Não tenham medo de que as coisas sejam muito valiosas. Estes seriam como meu dote para casar com Ruiu, que tal? Depois de falar, ele ainda acrescentou uma frase. 30 anos se passaram. O que sou agora não é mais o que eu era antes. Eu farei a Ruiu feliz. Ruiu virou o rosto, com as pálpebras um pouco avermelhadas. Mas não era por estar emocionada, e sim por estar irritada. Ser cortejada por uma pessoa assim. Ela sentiu que havia perdido a dignidade. E a Shagtin ficou imediatamente em estado de alerta. Instantaneamente, seu corpo se expandiu novamente, se tornando um minotauro. Receba 3 socos de mim. Se eu não morrer, vou casar minha filha com você. Ao ver essa cena, LQNGSHN ficou atordoado. Putz, depois de todo esse tempo, você também é um guerreiro de bestas espirituais. E além disso, olha essa aparência. É muito mais forte do que meu poder de rato. Chega, chega. Tio Ya, somos todos pessoas civilizadas. Já que vocês não me recebem, eu simplesmente irei. LQNGSHN rende os dentes, mostrando um semblante relutante. Sem hesitar, virou-se e foi embora. Depois de deixar a mansão e chegar a um lugar seguro, Li Qingshan finalmente parou. Olhou para a direção da mansão. O nariz se mexeu. Um sinal de escuridão passou pelos olhos. Que coisa! Na verdade, havia tantos suprimentos escondidos no armazém da mansão. Eu farei vocês pagarem por isso. No dia seguinte, eu ainda não tinha acordado. Yan Shengtian rapidamente veio até mim. Jovem amigo Yan, os suprimentos acumulados em nosso armazém foram expostos. Fui eu e Ruiu que te envolvemos nisso. Dizendo isso, Yan Shengtian, um pouco envergonhado, me passou o celular. Peguei o celular e dei uma olhada. Na tela, estava o vídeo gravado por Li Qingshan. Quem na família entende isso? A mansão do presidente do grupo Tianzeng tem uma grande quantidade de suprimentos acumulados. Eu estava tranquilo em relação a isso. Depois de memorizar a aparência de Li Qingshan, em silêncio, servi-me uma xícara de água quente. E pedi para Ruiu iniciar uma transmissão ao vivo com o celular. No estúdio da transmissão ao vivo, os preços dos alimentos foram exibidos claramente. Uma caixa de ouro de besta mutante de nível 1 pode ser trocada por um pacote de cigarros e uma lata de carpa. Um núcleo de besta mutante de nível 2 pode ser trocado por 2 pacotes de cigarros e 2 latas de carpa. Escrevi durante meia hora inteira. Ao ver que o número de espectadores estava quase completo, eu simplesmente escolhi encerrar a transmissão ao vivo. Ian, essa é a sua solução? Ao ver isso, Ruiu apertou os lábios, com uma expressão um pouco complexa. Isso está longe de ser uma solução para o problema. É claramente um ato de provocar um conflito e se expor. Eu ri algumas vezes, e meu olhar de repente se tornou profundo. Eu conversei com eles sobre lógica e regras. As palavras já foram ditas. Se eles não obedecerem, então não se queixem se eu começar a matar à vontade. Não muito depois, um grupo chegou primeiro à vila. Mas não eram os guerreiros espirituais que vieram provocar. Eram aqueles parentes que frequentemente me desprezam. Ian, todos nós vimos o seu vídeo. Você conseguiu acumular tantas provisões. Isso é realmente um orgulho para nossa família. Um homem de meia idade apareceu sorrindo. Ele é meu tio materno, Xiao Hou. As outras tias e parentes perceberam isso. E rapidamente começaram a puxar o saco, sorrindo. Quanto a isso, eu apenas ri friamente. Até com os dedos dos pés, eu consigo imaginar as intenções dessa gente. Ian, nós somos todos parentes. Já que você tem provisões aqui, é natural que ajude a gente, não é? Por que eu deveria te ajudar? Pode se mandar. Ian, eu sou seu tio de verdade. Você realmente vai ficar aí parado, sem ajudar? Eu poderia ter te salvado uma vez. Sua mãe me pediu dinheiro para comprar os surfos. Se eu não tivesse negado dinheiro a ela, você não estaria aqui agora. Quem diria que você seria uma cobra desse jeito? Minha boca se abriu levemente. Foi a primeira vez que fiquei chocado pela falta de vergonha do meu próprio tio. Se você não quer morrer, saia todos. Certo, certo, certo. Xiao Hou estava tão irritado que repetiu certo 3 vezes. Ele se virou de repente para olhar para todos. Senhoras e senhores, já que este filho ingrato não quer nos ajudar,
Vamos arregaçar as mangas e fazer por conta própria. Todos os guerreiros espirituais saem à caça. Primeiro, vamos pegar os recursos daqui. Assim que ele terminou de falar, 5 pessoas da multidão saíram uma após a outra. Inclusive, Xiao Agao entrou em estado de transformação animal. Ele se transformou diretamente em uma cobra verde de 1 metro de comprimento. Ele olhou para mim, prestes a me ameaçar. Mas de repente, minha figura desapareceu do lugar. Quando apareci novamente, já estava bem na frente dele. Xiao Agao ficou pálido ao ver isso. Ele rapidamente tentou recuar para aumentar a distância de segurança. Mas seu corpo foi puxado por mim. Eu dei um puxão forte. Apenas ouviu-se um estalo. O braço direito de Xiao Agao, junto com seus tendões, foi arrancado à força. Minha mão, seu maldito bonito. Você é uma vergonha para a família Xiao. Não é de se admirar que seus pais morreram tão cedo. Tudo isso é culpa sua, lobo de olhos brancos. Xiao Agao gritou de dor. No entanto, meu semblante ficou cada vez mais sério. Dei um soco diretamente em seu peito, que atravessou o coração. Os outros parentes ficaram completamente atordoados ao ver isso. Matar por um desentendimento. Embora eu te ameace querer roubar seus recursos. Mas, ao menos, somos parentes. Esse garoto também é um guerreiro de besta espiritual. Vamos atacar juntos. Não acredito que ele consiga aguentar. Os outros 5 disseram em voz alta. Para isso, eu mantive uma expressão inexpressiva. Os cantos da minha boca até se curvaram em um leve sorriso. Muito bom. Isso é forçar a si mesmo a matar. As asas pretas se abriram nas minhas costas. Várias penas dispararam para frente como se uma deusa estivesse espalhando flores. Sou vós, sou vós, sou vós. Ninguém teve tempo de reagir. Foram instantaneamente exterminados. Vamos fazer com que levem esses corpos. Deitar por muito tempo faz mau cheiro. Afeta o apetite. Ao ouvir isso, Yan Huiyu começou a ordenar aos trabalhadores para limpar o local. Assim que a limpeza do local foi concluída, Yan Shengtian se aproximou e trouxe uma boa notícia. O reforço da vila foi concluído. Mesmo se for atacada com mísseis, definitivamente não conseguirá quebrar a defesa da vila. Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça. Muito bem. Agora o abrigo está realmente estabelecido. No futuro, será um lugar para se acomodar. Mas não deu tempo de eu descansar muito. Do lado de fora da vila, um comboio imponente estacionou na frente do portão. Mais de 10 pessoas desceram do carro de forma arrogante. Um grito arrogante ecoou pelo ar. Ian, caramba, entrega logo todo o material. E prepare-se para limpar seu próprio pescoço antes de morrer. Ao ouvir esse grito, franziu levemente a testa. Ela rapidamente ligou as câmeras de segurança dentro da vila. A TV da sala imediatamente mostrou a cena do lado de fora da vila. Uma caravana apareceu do lado de fora da mansão. Mais de 10 pessoas estavam paradas no local, com uma postura ameaçadora. E todos entraram em estado de transformação animal. Todos eram guerreiros espirituais. Eram exatamente 13 pessoas. Ao ver isso, a Shagtin ficou com a respiração mais acelerada. Amigo jovem Ian, o que vamos fazer? A isso, eu apenas me sentei confortavelmente no sofá. Vou pegar um pedaço de carne crua, para comer como se fosse pipoca, enquanto assisto às imagens na TV. Não precisamos fazer nada. Apenas assistir é o suficiente. Eu não pretendo agir. É uma boa oportunidade para testar a defesa reforçada da mansão. Do lado de fora da mansão, as 13 pessoas ainda estavam gritando muito. Ian, você não é um covarde? Saia logo para morrer. Essas pessoas estavam gritando com o rosto vermelho e pescoço inchado. Contudo, dentro da mansão, não havia nenhum movimento. Irmão Xiong, temos tantas pessoas aqui. Aquele cara deve estar com medo e não se atreve a sair. Na minha opinião, devemos atacar diretamente. Xiongtão concordou. Esse cara não é simples. Antes que a turbulência escura explodisse, parece que ele obteve o poder dos guerreiros espirituais. Todos devem ter mais cuidado. Ao ver esse cara, usemos a força conjunta para eliminá-lo. Fique tranquilo, irmão Xiong. Mesmo que esse cara não seja fácil, temos 13 guerreiros espirituais. Se atacarmos diretamente, ele não suportará. O ânimo do grupo estava elevado. Só de pensar nos recursos da mansão, nos deixava empolgados. Sem palavras desnecessárias, Xiongtão deu um passo à frente. Ele socou a porta da mansão. A imagem da porta se deformando não apareceu. Em vez disso, Xiongtão franziu a testa. Ele soltou um grito de dor. Com esse soco, ele poderia destruir até a porta de segurança. Ele não conseguiu mover a porta da mansão nem 1 milímetro. Ao ver essa cena, os outros guerreiros espirituais ficaram um pouco confusos. O que o irmão Xiong quer dizer com isso? Ele está tentando fazer todos rirem? Neste momento, o rosto de Xiongtão estava uma mistura de azul e roxo. Após respirar fundo, ele concentrou toda a sua força e lançou outro soco. Um estrondo ecoou.
Desta vez, a porta ainda não foi derrubada. Em vez disso, o som de ossos se quebrando veio do punho. As feições de Xiongtan se contorceram. Seu testa começou a transpirar um pouco. Ele suportou a dor com dificuldade. Ele olhou para a porta à sua frente novamente. Esta porta é estranha. Vamos juntos. Todos não perderam tempo com palavras. Eles explosivamente atacaram a porta com todas as suas forças. Mas a porta ainda estava imóvel. Nem mesmo uma pequena dentada apareceu. Todos estavam determinados a não desistir. Continuaram atacando com toda a força. Eu, dentro da mansão, me espreguicei e me levantei. O motivo pelo qual não atuei imediatamente foi para que eles experimentassem a força do diamante do caos. Agora já temos a resposta que queríamos. Também é hora de espantar essas moscas irritantes. Em breve, cheguei à porta da vila e abri. As pessoas do lado de fora da vila ficaram surpresas ao ver a porta se abrir sozinha. Todos pararam suas ações e mostraram expressão de surpresa. Em seguida, eles me viram saindo caminhando despreocupadamente. Você escondeu uma grande quantidade de suprimentos, sem se importar com a vida ou a morte dos outros. Hoje, vamos fazer justiça em nome do céu. Representando a justiça, vamos te sancionar.